Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu trago para você um assunto super importante aí para sua prova, que é digitalização de arquivos. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Digitalização de arquivos, galera. Antes de mais nada, eu deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo de informática, basta me procurar. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @FábioAus. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá e se inscreva, Fábio Augusto Informática. E se você tiver alguma sugestão, dúvidas ou elogio, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em responder, tá certo? Bom, em se tratando de digitalização de arquivos, de documentos, eu coloquei aqui para você uma definição voltada para a arquivologia. Olha só. A arquivologia diz para a gente que a digitalização de documentos é o processo de conversão de documentos físicos em formato digital. Trata-se de um processo que dinamiza e extraordinária o acesso às informações entre funcionários e colaboradores dentro de uma instituição, para que a visualização daquelas informações seja feita de forma instantânea e que essa conversão se dá através de um equipamento e um software digitalizador de imagens. Então aqui a gente tem a característica voltada justamente da definição de digitalização voltado dentro da arquivologia. Mas a gente tem que trazer isso dentro da informática. Como que funciona a digitalização dentro da informática? Quais são os objetos que podem refletir na sua prova em relação à área de informática? Bom, a gente já sabe, quando a gente fala de digitalização, nós estamos falando de escaneamento, nós estamos falando do uso do scanner. Então, esse equipamento é o scanner. E a gente precisa conhecer um pouquinho mais a fundo a respeito deste equipamento que pode fazer aí a digitalização de documentos, de imagens e outros afins. Beleza? Aí, continuando. Olha só, trago para você também ainda as características de como que a gente pode trabalhar com as digitalizações. Então, assim, quando a gente faz a digitalização de algum documento, esse documento ele pode vir trazido para a gente de algumas formas. São os formatos digitais, com as extensões do tipo TIFF, que é de imagem, BMP, JPG, e o mais comum aí que a gente tem, que é o formato em PDF, né? Então, quando a gente utiliza aí o escaneamento, a gente pode trazer ali quaisquer um desses formatos para serem atribuídos ao arquivo ou à imagem que está sendo digitalizada. Como se trata do uso do scanner, nós temos ali no mercado vários modelos que você pode, né, encontrar. Então, dependendo do scanner, você pode encontrar ali voltados para o uso doméstico, voltados para o uso profissional, voltados para o uso para justamente trabalhar com imagens para o mercado de fotografia e por aí vai, né? Então, um dos modelos mais comuns que a gente tem presente em nossas casas, né, para quem trabalha aí com um modelo doméstico, as multifuncionais estão presentes. Depois nós temos aquele que já é voltado para o escritório, que é o que a gente chama de scanner de mesa. E temos aí um tipo de scanner voltado para o mercado já um pouco mais corporativo, que é esse aqui, que é o Sheetfed, que você vai ver já já como que funciona. Vamos ver cada um deles. Ó. Em relação ao uso de impressoras multifuncionais, né? Não é bem um scanner, mas é um aparelho que traz a possibilidade de fazer a digitalização. Então, além de trazer a digitalização, ele pode ser utilizado também como Xerox, né? Que permite que você faça o escaneamento e a impressão ali de forma simultânea. Então, a multifuncional ela entra como se fosse até mesmo uma mini estação de trabalho para que você possa fazer essas ações aí em relação à impressão e escaneamento, né? Então, a característica é que ele não traz ali uma resolução tão grande e que permite aí o uso doméstico, né? Ele vai trazer a integração com a impressão, que a gente já comentou, e na hora de fazer ali a utilização do escaneamento, a gente vai trabalhar com uma unidade de medida que sempre cai em prova, que é o DPI.
Isso daqui é uma coisa que a gente sempre tem que ficar, né, ligado. A gente não vai falar disso agora, porque a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre o que vem a ser a DPI. Depois nós temos o scanner de mesa, né, também chamado de flatbed, né? O termo é justamente por conta da aparência dele. Ele vai trazer ali a disposição horizontal, ele vai fazer o escaneamento com uma resolução um pouco maior, por isso que ele já tem ali a utilização voltada mais para o mercado corporativo e também para profissionais fotógrafos, né, e pessoal que trabalha com criação, né, publicidade. Então você pode trabalhar com uma resolução maior, né? Então ele traz ali para a gente uma resolução na casa dos 600 dpi, que já traz ali para a gente uma informação mais precisa na hora de fazer a captura da imagem. E temos o outro, né? Que é o ChatFET. É um modelo ideal para escritórios, pois ele faz o escaneamento para a gente de maneira dinâmica, né? Você coloca ali principalmente para fazer escaneamento de livros. Olha que bacana, né? Então ele vai trabalhar para digitalizar grandes quantidades. E aí, claro, que a resolução final da digitalização não é o ponto forte, mas sim a captura para o computador para que você possa ter aquela informação ali a ser divulgada, seja na alimentação, por exemplo, de um site, seja para alimentar um sistema de distribuição aí de informações. Então você pode trabalhar com esse tipo aí de scanner. E temos também ali, ó, como característica, justamente a função de trabalhar com quantidades grandes de escaneamento e geração de PDFs, né? Que é o que a gente encontra aí na grande maioria dos sistemas que tem ali algum tipo de informação que possa ser distribuída, tá? Aí a gente tem o scanner de mão, que ele foi inventado justamente para ser o quê? Um scanner de mão. A mobilidade está presente aqui dentro deste aparelho, né? Dentro das características deste aparelho. Então ele foi criado para trabalhar com o laptop, que também é, vamos dizer assim, de dispositivo móvel, portátil, que você pode carregar para qualquer lugar. Mas não é um scanner que vai trazer para você uma resolução com uma qualidade fiel daquilo que está sendo capturado, né? Então, quer dizer, você já sabe que a qualidade do escaneamento não é um dos pontos fortes que você tem aí neste aparelho. Mas quebra um galho, porque se você precisar escanear, você pode utilizar este aparelho aí, tirando da sua mochila e colocando a imagem ali, fazendo o movimento com a sua mão. Claro que hoje em dia a gente tem o escaneamento através do celular. Hoje você tem aplicativos que você, através do celular, na hora que você vai fotografar, ele faz o escaneamento, né? Ele não registra como uma foto em si, ele registra como um escaneamento daquilo que está presente ali na superfície. Então, ao invés de utilizar um scanner de mão, você pode utilizar o seu aparelho celular para fazer esse tipo de ação. Mas dentro das categorias de scanners que a gente viu, o scanner de mão faz parte, é bom você saber que ele existe, tá bom? Agora vou falar de resolução. Separei para vocês aqui algumas características a respeito de resolução. Primeiro a gente precisa definir o que é uma resolução, né? E as características que a gente tem entre DPI e PPI. Então, primeiro, resolução. A resolução de uma tela, ela é indicada pela quantidade de pontos ou pixels que nós temos, tá? Então, nós temos ali o termo DPI, que quer dizer pontos por polegada, ou então o termo em inglês dots per inch. E PPI quer dizer pixels por polegada, né? Ou pixels per inch. Os dois têm aplicações diferentes, seja em monitores, smartphones, scanners, etc. Porque essa resolução ela se aplica tanto para telas quanto para impressões, tá? Nos scanners, o DPI é utilizado para definir a resolução que vai ter a digitalização. Quanto maior, melhor a qualidade, tá? Então isso aí é fato. E aí a gente tem ali
a leitura de como que vai ser feito a captura da mensagem para depois fazer a conversão para os pixels, que é o PPI. Então, capturo em DPI e vejo em PPI, beleza? É essa característica que a gente tem na hora que você faz o escaneamento. Exemplos de DPIs que eu separei aqui para vocês. Quando você tem uma resolução de 150 dpi, você vai trazer ali informações de escaneamento para jornais, documentos não oficiais. 300 dpi já pode ser usado como um documento de texto. 600 dpi já pode ser usado em imagens por sua nitidez. 1.200 dpi já está trazendo ali para a gente uma qualidade que traz mais realismos nas cores, principalmente em fotografias. E acima de 1.200 dpi, a gente já tem ali a aplicação de escaneamento utilizado para fotógrafos profissionais ou profissionais aí dentro da área de criação, né, como a gente já falou. Tá, e o PPI? Onde que ele se enquadra? O PPI, ele vai trazer, como a gente já sabe, pixels por polegada. É o menor elemento que a gente tem na tela, é um pontinho, aquele quadradinho, que quando você amplia ali uma imagem significativamente, você vai enxergar quadradinhos, pontinhos, aquilo ali é um pixel, tá? E quanto mais pixels, mais a qualidade da imagem vai ser, ali no caso, melhor, né? Tanto é que eu coloquei aqui, ó, os pixels têm diferentes tamanhos, como uma TV de 50 polegadas Full HD, que em comparação tem pixels bem maiores do que um smartphone de 5 polegadas com resoluções iguais, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem ali, dependendo do tamanho do dispositivo que você está vendo a imagem, você vai ter um pixel com tamanho diferente, porque tem que ser proporcional à tela, né? Mas, veja só que interessante. Um smartphone que traz ali para a gente 550 ppi vai reproduzir imagens com mais nitidez e qualidade do que um outro smartphone que traz ali para a gente 300 ppi, né? Mesmo que os dois aparelhos tenham o mesmo tamanho. Isso se dá por conta do quê? Quanto mais pixels a gente tem em uma polegada, melhor vai ser a definição de uma imagem. Então, quanto mais pixels eu tiver, melhor vai ser a qualidade. Quanto mais pixels eu tiver, melhor vai ser a resolução. E assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente fala de PPI e DPI, nós estamos falando exatamente da definição. É a mesma coisa, tá? É a definição que é colocada ali em relação à qualidade que você vai ter da imagem, tá? Bom, tipos de digitalização. Olha só, quando você abre seu scanner, você pode escolher o tipo de digitalização que você quer fazer. Se você quer fazer preto e branco, aí você tem essa opção para fazer o uso do escaneamento de textos ou desenhos de traço simples. Você pode usar o cinzento também, né, onde você tem ali erro de difusão. O que é esse erro de difusão? Eu coloquei aqui para você o seguinte. O cinzento ele vai utilizar para fotografias ou gráficos, só que esse cinzento ele vai fazer o seguinte, ele vai criar imagens simuladas em tons de cinza, sem utilizar pontos na cor cinza verdadeira. Ou seja, os pontos pretos são colocados num padrão específico para conferir o aspecto cinzento. Ah, mas esse cinzento aí ele não vai reproduzir fielmente. Ele vai trazer uma simulação. Por isso que traz a difusão de erro. Agora, se você quer o verdadeiro cinzento, aí ele vai trazer de maneira mais precisa, porque ele vai trazer até os 256 tons de cinza que existem, tá? Aí, se você for utilizar cor de 8-bit, você vai trabalhar com 256 cores para escanear a imagem. Se for 24-bit, aí você já vai trabalhar com todos os 16,8 milhões de cores para escanear a imagem, tá?
embora a gente possa optar por essa cor de 24 bits, na hora de criar a imagem com cores mais precisas, o tamanho do arquivo também vai ser maior, né? Então não pense que você trabalhando com 24 bits, ele vai ter o mesmo tamanho de um cinzento, por exemplo. Não, não vai. Ele vai trazer ali para você um tamanho maior na hora da digitalização. Isso quer dizer que vai demorar mais tempo para escanear e também vai ocupar mais espaço lá no seu computador, tá bom? Uma outra forma que a gente tem de fazer o escaneamento é o que a gente chama de OCR. O que, que é o OCR? O OCR é uma sigla em inglês que traz para a gente ali, ó, traduzindo, reconhecimento óptico de caracteres. Trata-se de um método que faz com que o reconhecimento dos caracteres sejam feitos de maneira em que o texto seja reproduzido como um texto editável, permitindo que você, nos programas de edição de texto, possa ali trocar o que está escrito naquela imagem, entre aspas, do que foi escaneado. Essa é a característica que a gente tem dentro do OCR. Então, quando você tem ali, o que, que é o termo OCR? Reconhecimento óptico de caracteres. Então, eu coloquei assim para você, ó, que normalmente quando um documento é digitalizado, ele é armazenado no computador no formato de imagem, certo? Muitas vezes, quando você digitaliza um texto, você não consegue mexer, né, naquele texto porque ele é uma imagem. Agora, quando você tem ali a possibilidade de trabalhar com o OCR, quando o scanner traz essa possibilidade, aí você consegue fazer com que o texto que esteja ali seja, no caso, editável, tá? Isso é uma característica que a gente tem quando se utiliza o OCR, beleza? Agora, como que isso pode ser cobrado em prova, professor? Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de questões de prova. Primeiro, nessa questão aqui ele fala para a gente o seguinte, ó, na impressão de documentos, fotos, imagens digitalizadas, existe uma relação entre o tamanho da imagem impressa e a resolução de sua digitalização. Para imprimir uma imagem que foi originalmente digitalizada com 600 dpi, ampliada em 2 vezes, dobro do seu tamanho original, sem cortes, a impressão deve ser realizada com a resolução de 75 dpi, 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi ou 1200 dpi. Aí você vai virar para mim e falar, professor, não sei, cara, não consigo entender isso. Isso aí é para técnico. Mas não. A resposta ela está aqui no nosso enunciado. Então ele traz aqui, ó. Para imprimir uma imagem que foi originalmente digitalizada com 600 dpi, ampliada 2 vezes, ou seja, o dobro do seu tamanho original. Então ela já foi ampliada 2 vezes. 600 dpi já representa o dobro. Sem cortes, a impressão deve ser realizada com a resolução D. Então a gente trabalha com inversamente proporcional, né? Então, se a questão fala que a imagem foi digitalizada com o dobro do seu tamanho original, logo, para que a impressão fique como a original, deve-se diminuir o dobro. Então, para 300 dpi. Então, portanto, a alternativa correta aí, alternativa C. Beleza? Vamos a mais um exemplo aí sobre questão que pode envolver digitalização de documentos. Ó. O gerente de uma equipe encarrega um funcionário de digitalizar uma série de documentos contendo cada um somente textos digitados em antigas máquinas de escrever. O tipo de equipamento e classe de software que permitem proceder esta digitalização de tal forma que o documento digitalizado possa ser editado, por exemplo, no Microsoft Word, são respectivamente. Aí ele traz ali, ó, scanner e ADR, scanner e OCR, scanner e FTC, printer e ADR ou printer e OCR. Então, primeiro, se você lembra que a forma com que faz com que o documento digitalizado possa ser editado, se você lembrar do OCR,
você já vai eliminar 3 alternativas, ficando com 2, né? Então, você vai eliminar a alternativa A, você vai eliminar a alternativa C, você vai eliminar a alternativa D. Sobrou 2 opções aqui para você, o B e o E. Beleza. Como que chama o equipamento que pode digitalizar? A gente comentou isso no início na nossa aula, né? No início da aula, que é o scanner, não é printer. Printer é impressora. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí só pode ser a alternativa B. Tá vendo só? Uma outra questão que eu separei para você aqui é esta. Ao escolher um aparelho digitalizador, um scanner de imagens, o comprador depara-se com os valores 2400 por 2400 dpi e 8-bit mono, 24-bit color em uma etiqueta de especificações. Essas duas informações correspondem respectivamente aos seguintes atributos de um digitalizador: o tamanho da imagem e o tipo de sensor, B, a dimensão do papel e codificação de cor, C, a dimensão do sensor e tipo de sensor, D, resolução de imagem e profundidade de cor, ou E, resolução de cor e profundidade do sensor. Qual alternativa você escolhe? Primeiro, se você lembrar que DPI está relacionado ao que? A resolução. Você olha aqui, quais alternativas que está trazendo ali resolução são as alternativas D e E, certo? Então, por exemplo, A, B e C você já joga fora. Agora, é a resolução de cor? Não existe resolução de cor, existe resolução de imagem. Então, pronto. Então, quer dizer que esse tipo de 8-bit e 24-bit, nós estamos falando da profundidade da cor, da qualidade do escaneamento que vai ter em relação ao padrão de cores. Então, a alternativa correta que a gente tem aí, alternativa D, galera. Tá vendo só? Então, nós vimos ali alguns exemplos de questões de prova que podem explorar justamente o emprego dessas características do DPI, das características que o scanner pode apresentar, né, em relação à profundidade de cor. Nós vimos também os tipos de scanners e também a característica do OCR. Então, eu aposto em questões basicamente como essas que podem aparecer na sua prova. Sempre que você lembrar de digitalização de documentos, você tem que lembrar do scanner e você tem que lembrar das características que o scanner possui hoje em dia, que é o reconhecimento de caracteres e também a resolução. Quanto maior a resolução, melhor vai ser a qualidade ali da imagem capturada. Fechou? Então, galerinha, por hora eu deixo os meus contatos interativos aí para você. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, você pode me procurar. Se você ainda não se inscreveu ali no meu canal no YouTube, se inscreva. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Beleza? Então, paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!